Muitas pessoas afirmam, com razão, que as mídias de terror estão um pouco saturadas. Sempre vemos a mesma fórmula nos filmes slasher, nos jogos de zumbi, nos jumpscares baratos, etc. Mas sempre que encontro uma nova obra de terror que subverte o gênero, sinto que ainda existem novas possibilidades para o terror. E isso me anima muito. O único problema é que essas obras não são comuns. Recentemente descobri uma dessas obras, na minha opinião, uma obra genial, pois subverte o gênero de jogos de terror de diversas formas, e eu diria que subverte até mesmo os jogos como um todo, já que os desenvolvedores simplesmente não se importam com a curva de aprendizado de novos jogadores. E sinceramente isso é incrível, pois o jogo não pega na sua mão. Não existem tutoriais ou explicações detalhadas de como você deveria enfrentar um inimigo ou para onde ir. E se eu tivesse que definir o universo de Fear and Hunger com apenas uma palavra, essa palavra seria brutalidade. Não irei entrar em detalhes sobre o jogo, irei apenas apresentar o primeiro jogo e, em vídeos futuros, podemos entrar em alguns detalhes sobre a lore. A série, no momento da gravação desse vídeo, tem 2 jogos, Fear and Hunger e Fear and Hunger Termina. Ambos os jogos são excelentes e produzidos no RPG Maker. Sim, por incrível que pareça, existem boas obras que são desenvolvidas nessa plataforma de desenvolvimento super simples, mas relativamente poderosa. Inicialmente, Fear and Hunger foi planejado como um TCC por uma pessoa chamada Miro Haverinen, que é bem ativo no Twitter. Com claras inspirações na obra genial de Kentaro Miura, Berserker, as semelhanças vão desde personagens da obra até mesmo monstros e o universo em si. O primeiro, Fear and Hunger, é nitidamente inspirado na Era de Ouro de Berserker, especialmente no arco de resgate do Griffith. Podemos iniciar o jogo escolhendo dentre 4 personagens, cada um com características e background único. Os personagens são Kahara, um mercenário do reino de Rondon, que se apaixona por uma prostituta chamada Celeste, e em meio a essa paixão, Celeste acaba engravidando de Kahara, o que o leva à masmorra de Fear and Hunger, pois é oferecida uma grande recompensa pelo resgate de Legard. Legard, que guarda grandes semelhanças com o Griffith da história de Berserker, e com essa recompensa, Kahara poderia comprar a liberdade de Celeste e viver com ela. Darcy, filha de uma família de nobres de Rondon e membro dos Cavaleiros do Sol da Meia-Noite. Darcy é claramente inspirada em Casca, de Berserker. Ela decide partir em uma jornada solitária após o massacre de seu bando para resgatar seu líder, Legard. Enki, um sacerdote das trevas que tem uma aparência pálida, pois se especializou em magias de sangue, o que acabou por enfraquecer seu corpo. Sua motivação para entrar nas masmorras foi apenas aprender mais sobre as profecias que cercam Legard, sem quaisquer dilemas morais ou éticos. Enki acaba por ser um personagem original na obra, não tendo uma contrapartida na obra de Berserker. E por fim, Hagenwalder, também conhecido como Outlander. Seu objetivo é recuperar o Cubo das Profundezas para o reino de Odegaard, sua terra natal, e se vingar de Legard, já que Legard invadiu o reino de Odegaard para roubar o Cubo das Profundezas e massacrou a família de Hagenwalder. Portanto, o seu maior objetivo dentro das masmorras é se vingar de Legard.
Um ponto muito interessante do primeiro jogo de Fear é que cada um desses personagens tem seus objetivos dentro das masmorras. Todos eles têm 7 finais possíveis, sendo 6 finais compartilhados e um exclusivo para cada personagem. Os finais exclusivos são considerados os finais canônicos da história de Fear Inclusive, esses finais eles trazem consequências na segunda obra da série, mesmo que a segunda obra da série passe centenas de anos depois da primeira. O final exclusivo é chamado de final S, e os finais S dos 4 personagens são considerados canônicos ao mesmo tempo. Isso é muito interessante, pois a construção de mundo se torna muito intrincada, já que para você entender o que acontece no fim de Fear você teria que necessariamente terminar com todos os personagens e fazer o final S. Isso deixa a história muito complexa e interessante. Com relação à jogabilidade, Fear é um jogo bem único, pois não existem tutoriais. Você é obrigado a ler, entender e morrer. Assim como jogos como Dark Souls, morrer em Fear faz parte do aprendizado do jogador. Mas diferente de Dark Souls, em Fear cada morte significa um novo começo. E isso é muito interessante, já que cria uma expectativa no jogador e um medo de tomar ações, já que uma ação errada poderia significar o fim da run e necessariamente, caso o jogador queira continuar a jornada, ele deverá voltar do início. Portanto, o jogo é muito punitivo com o jogador. Para avançar, o jogador deve lidar com 3 atributos principais: Body, que representa a vida do personagem, Mind, que representa a sanidade do personagem, e Hunger, que é a fome do personagem. Pode parecer simples e com certeza você já viu esses atributos em diversos jogos, mas em Fear os recursos são realmente escassos. Não existem itens infinitos, vendedores que te fornecem os itens a seu bel prazer, e os itens que são entregues ao jogador pela masmorra são gerados de forma procedural. E isso é um grande complicante na jogabilidade do jogo. Já que você nunca sabe quando irá receber uma comida ou uma bebida, já que você nunca sabe qual será o próximo item que você vai adquirir. Assim, gerenciar os recursos se torna essencial para dar continuidade no jogo, já que é muito comum você perder uma run por ser desleixado com um dos seus atributos e confiar que a masmorra irá prover a comida no momento necessário ou a bebida antes do seu personagem enlouquecer. A masmorra em si também tem um pouco de proceduralidade, ou seja, a própria masmorra muda de forma a cada novo jogo, mantendo apenas eventos específicos, mas randomizando a forma com que você chega a cada um desses eventos. Dessa forma, cada vez que você adentra na masmorra, terá uma aventura ligeiramente diferente, aumentando ainda mais a dificuldade a cada partida, e aumentando também a tensão que o jogador tem a cada vez que entra nas masmorras, já que por mais que ele saiba o que o espera, ele não sabe exatamente o que vem pela frente. Existem alguns personagens recrutáveis no decorrer do jogo, alguns deles com grande importância na lore do jogo, outros nem tão importantes, mas todos são interessantes e agregam na história de alguma forma, seja com uma aparência grotesca, com uma forma curiosa de obtê-los, ou até mesmo de um ovo de demônio. Obviamente, por se tratar de um RPG, existem NPCs que você pode interagir durante o jogo, e todos eles são matáveis, assim como em Dark Souls, mas escolha bem suas batalhas. Ao enfrentar um NPC, sempre haverá consequências, que podem ser a perca de um item ou até mesmo a impossibilidade de alcançar um dos finais específicos. E alguns desses NPCs são inimigos formidáveis, portanto, escolha bem seus inimigos. Outro ponto interessante que obriga o jogador a escolher bem seus inimigos é a forma de evolução dos seus personagens. Apesar de ser um RPG de turnos, indo em contrapartida não existe XP, não existe evolução de níveis. Existem apenas 2 formas de evoluir seu personagem. São por equipamentos ou soul stones. Isso significa que batalhas desnecessárias podem ser um risco desnecessário. Portanto, apesar de ser um RPG, como eu disse anteriormente, a forma de jogá-lo é um pouco diferente. Você deve escolher as batalhas que quer fazer, e caso você entre em uma batalha em desvantagem, a forma mais inteligente de lidar é apenas fugir, o que pode ser um contrassenso para jogadores de RPG comum. Outro fato curioso é que o jogo lida com o tempo. Existem algumas coisas que só acontecem no jogo caso você alcance certos locais antes de um determinado tempo. Isso pode gerar situações curiosas, que podem fazer com que jogadores desavisados jamais vejam um evento, mesmo tendo jogado o jogo várias vezes. Não posso deixar de citar também que o universo de Fear é um dos pontos mais interessantes nesse jogo. O primeiro Fear se passa aproximadamente no ano de 1500.
com um panteão completo de deuses novos e antigos, reinos, alianças, guerras, um mundo extremamente complexo e bem imaginado. Obviamente, esse mundo tem diversas referências, e como eu disse anteriormente, a mais forte delas é a obra de Kentaro Miura. Mas não irei entrar nesses detalhes, porque, sinceramente, valeria um vídeo à parte apenas para isso. Mas caso resolva jogar, esteja preparado para um mundo complexo e interessante. Na minha opinião, Fear and Hunger sem dúvidas é uma obra-prima. Obviamente contém alguns defeitos, mas é incrível como uma pessoa foi capaz de imaginar um mundo tão intrincado e complexo, trazendo elementos de terror clichês como gore e jumpscares, mas também trazendo elementos de um terror mais refinado, como deuses quase Lovecraftianos, um suspense interminável, questões do terror que comumente não são abordadas como terror sexual, se é que podemos colocar dessa forma. Todas essas características envelopados em mecânicas extremamente punitivas, que tornam a jogatina tensa e que, sinceramente, eu não me lembro a última vez que mergulhei em um universo tão tenso e denso ao mesmo tempo. Caso nunca tenha adentrado as masmorras de Fear and Hunger, eu realmente recomendo que dê uma chance. O jogo é bem baratinho na Steam. E caso realmente se interesse pela obra, dê um follow no Miro no Twitter. Ele é bem ativo e está sempre informando a comunidade sobre atualizações de Fear and Hunger Termina. Em um futuro próximo, voltarei para falar sobre Fear and Hunger Termina, porque, sinceramente, apesar de todos os pontos positivos do primeiro jogo, o segundo consegue ser muito melhor. E por incrível que pareça, por mais que tenha um espaço temporal de mais de 400 anos entre os dois jogos, o autor conseguiu vincular ambos os jogos de forma brilhante. Se você chegou até aqui, tenho certeza que gostou do vídeo. Portanto, deixe um like e uma inscrição. Esse já é o meu 5º vídeo no YouTube e estou muito feliz com as visualizações que ando recebendo. Mas, sinceramente, eu nunca recebi um comentário. Portanto, caso queira, seja o primeiro, por favor. E até o próximo vídeo. Obrigado.